Muito bem, amigos e irmãos, voltamos então diretamente do nosso seminário Teológico Tabernáculo. A nossa logomarca aqui, sediada em Lajinha, desde 1992, difundindo a literatura cristã aqui nessa região do Sul Capixaba e Zona da Mata Mineira. Estamos tratando da disciplina Introdução Bíblica Primeira, ou 1, que vai tratar do Pentateuco, 5 livros da lei, Pentateucos. 5 livros da lei, chamado no hebraico de Torá. A Bíblia hebraica, eu já disse, ela tem 3 partes. Torá, Neviim e Ketuvim. Daí o nome Tanar, pegando a primeira de cada uma. T de Torá, Nané de Neviim e R, que no finalzinho da letra hebraica é K, quando está sem daguesh. Então, Ketuvim, escritos. Então, lei, profetas e escritos. Sabendo que aí, nesse meio tempo aí, a gente encontra os profetas, que tem os anteriores, Josué, Juízes, Samuel e Reis, e os posteriores, Isaías, Jeremias e Ezequiel. E o livro dos 12 profetas num só. Depois tem os escritos, começa com Salmo, Provérbio, Jó, o Megilote, que contém o Cantares, Ruth, Lamentação, Eclesiastes, Esther, Daniel, Esdras, Neemias, que é um livro só, e Crônicas. Então a Bíblia do judeu acaba com Crônicas. E a Torá, que é a primeira que nós falamos, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Então, a nossa quarta aula de introdução bíblica do Pentateuco, nós vamos falar agora um pouquinho sobre os céus, né? E falar algumas outras coisas referentes ao capítulo 1 da criação, dos 7 dias que Deus descansou no 7º, criando o Shabat. Primeira observação é aqui no versículo 1. Criou Deus os céus e a terra. Então, a palavra céu não existe. É céus. Chamai-me, a palavra dual, plural. Então não temos céu. O que é o céu que a gente vê aí? Esse monte de azulado que a gente vê em cima aí, nada mais são do que gases nobres, né? E outros gases, como nitrogênio, oxigênio, mas tem o xenônio, o argônio, o criptônio, o radônio, que são gases nobres da tabela periódica lá da química do ensino médio. Então, céus. E por isso Salomão disse, os céus dos céus não te pode conter. Então, diz a literatura rabínica, que seriam 7 céus. A gente pode pensar que tenha no mínimo 3, porque Paulo, escrevendo lá, falando sobre a sua vida espiritual, ele diz, conheço um homem que há 14 anos, no corpo ou fora do corpo, esteve no 3º céu. E no paraíso, quando é entender que o paraíso fica no 3º céu. Então, numa escala invertida, seria o 3º céu, o 2º céu e o 1º céu. Céu dos céus, onde ficaria Deus, a Trindade, 24 anciãos, os 4 seres viventes, etc. O 2º céu ficaria então ali, quem sabe, os arcanjos, os anjos, etc. E o 3º céu entraria as almas daqueles que morreram em Cristo, que foram transportados do antigo Sheol, no hebraico ou Hades no Novo Testamento, foram levados, levando cativo o cativeiro, diz Efésios, né? Descendo as regiões inferiores da terra, levou cativo o cativeiro, encheu o universo, deu dons aos homens. Então é céus, não temos céu, céus, chamai-me. Aí também temos a teoria aí que do primeiro capítulo, versículo 1 para o 1:2, nós temos uma lacuna muito grande aí, né? O que se encaixaria aí, essa teoria do vácuo, né? O que nós temos aí? Nós teríamos aí a queda do querubim ungido da guarda, Isaías 14, Ezequiel 28. Nós vamos ver isso depois na matéria chamada angelologia, que vai cuidar dos anjos, dos querubins, dos serafins, dos seres angelicais, dos 4 seres viventes. Vai falar da queda do querubim ungido da guarda, que levou o nome depois da queda de Satanás no céu e diabo na terra. Então por isso é que a terra agora estava sem forma e vazia. Tem forma e vazia, no hebraico é tohu vebohu. Tem até alguns que estavam um caos, né? Eu não adoto muito essa linha de falar que estava um caos, não. Estava inabitada. Estava inabitada. E havia trevas sobre a face do abismo e o espírito adejava, o espírito pairava. A palavra pairar aí no hebraico é adejar, é quando o pássaro está próximo dali, está rondando em cima de alguma coisa, né? Está adejando, está esvoaçando. Sobre a face. Diz Deus, haja luz, fiat lux e houve luz. Então viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia e as trevas noite. E aí diz, foi tarde, manhã, o primeiro dia. Depois Deus separa as águas, né? Então é preciso entender que nós não temos criação de água aqui. A gente não vê em lugar nenhum aqui dizendo que Deus criou as águas. Mas aqui no capítulo 1, versículo 6, diz que haja um firmamento, um raquiá no meio, separação de águas e água. Então, um dos motivos pelas quais os homens antes do dilúvio viviam 969 anos, 962 viveu Jared, 930 viveu Adão, 900 e tanto, 700 e tanto,
800 e tanto, é porque um dos fatores era esse. Havia águas em cima e águas embaixo. Quando aconteceu o dilúvio, aí sim as águas romperam a janela do céu, as águas desceram todas. Então a camada que fazia a nossa atmosfera antigamente, antes do dilúvio, era H2O. Hoje nós temos a atmosfera, hoje essa área é dominada por ozônio. É O3 na química. É um coador muito mais fraco. Os raios infravermelho, ultravioleta, que vêm para a Terra, muitos refletem na atmosfera e outros refletem nas águas e outros refletem na Terra. Mas por isso essa grande incidência de câncer de pele, né? Derme, epiderme e hipoderme. Porque o ozônio, além de ser menos coador, ele também está sendo destruído, né, pelos gases CFC, que é o clorofluorcarboneto. Então havia águas em cima e água embaixo. E colocou um firmamento no meio delas. Está escrito aqui, fez separação entre as águas de baixo e as águas de cima, então nós tínhamos muitas águas em cima. Por isso que diz que romperam as fontes do grande abismo, a água subindo, e as janelas do céu abriram, as comportas do céu. Desceu muita água, por isso o dilúvio, né? E chamou Deus a expansão, céus, e foi tarde de manhã o dia segundo. E ajuntou as águas num lugar só, apareceu a porção seca, que é o Éretz, né, terra, e chamou Deus a porção terra seca, o ajuntamento mares oceanos, né? Nós temos hoje aí 5 grandes oceanos no mundo, que é o Atlântico, Pacífico, o Índio, o Glacial Ártico e o Glacial Antártico. E Deus disse que era muito bom. Depois começa a aparecer então a erva verde, que dê semente, a erva frutífera, cada um pela sua espécie. Aliás, se você observar bem esse capítulo primeiro da criação aqui, você vai ver que o tempo todo fala isso, cada um conforme sua espécie. Cada um conforme sua espécie. Os animais da terra conforme sua espécie, os animais do mar conforme sua espécie, as aves do céu conforme sua espécie. Então está muito claro aqui que a teoria da evolução de Darwin e de outros mais, Lamarck, etc., não tem fundamento algum. Deus já criou cada um segundo sua espécie. Não houve nenhuma evolução de nada. A girafa não esticou o pescoço, foi esticando e ficou com o pescoço grande, porque ela começou a ter que apanhar alimento, erva no alto das árvores. Não, Deus já criou a girafa assim. Criou o hipopótamo para ser o cavalo do rio. Criou o rinoceronte com aquele chifre grande na ponta, perto do nariz, rinoceronte, chifre no nariz. E assim vai, o cavalo, a mula, a égua, todas as espécies, o rato, a capivara, o bode, o carneiro, a ovelha. Então um monte de espécies, subespécies, famílias, etc. Não existe isso aí. Nós vamos ter uma aula depois só sobre a teoria da evolução de Charles Darwin, né? E então, continuando aqui a criação, depois a terra produziu erva que dê semente, tal. Foi tarde de manhã o dia terceiro. Depois houve a criação do quarto dia dos luminares, né? Luminar maior para governar o dia, luminar menor para governar a noite, o sol e a lua, no caso, que é um satélite do sol. Mas só para lembrar que nós temos milhões, bilhões, trilhões, quatrilhões de estrelas. E o nosso Sol, ele é a estrela maior da nossa galáxia, que é a Via Láctea. Mas nós temos milhares de galáxias. A nossa galáxia tem o Sol que domina nela. Em volta do Sol nós temos alguns planetas conhecidos, né? E alguns desses planetas têm satélites. A Terra tem um planeta, é um planeta, e o satélite dela é a Lua, que gira em volta da Terra em 28 dias com 4 diferentes luas. Lua nova, lua cheia, crescente e minguante. E a Terra gira em torno do Sol no período de um ano, não é isso? Então, nós encontramos aqui, dizendo que haja luminares, tal, eles seriam determinados para dias e anos, né? Tempos determinados. E fez Deus iluminar para governar o dia, tal, fez as estrelas, e pôs na expansão os céus para iluminar a terra. E foi tarde de manhã o quarto. E no quinto, as águas produziu répteis de alma vivente, e voem as aves sobre as faces do céu. Então nós temos as aves, e temos a criação dos animais marinhos, para viver na água, né? E até aqui tem uma referência aqui aos grandes monstros marinhos, né? Depois falaremos também sobre os dinossauros. E crescer e frutificar e encher e tal. E no sexto dia nós temos a criação dos animais terrestres, ou terráqueos, conforme a sua espécie, gado, o réptil, etc. E no sétimo dia façamos o homem. Deus então, do pó da terra, faz o homem. E aí começamos então a contagem dos dias do homem na Terra. Se a gente fizer a contagem aí pela cronologia de Usher, que é uma das cronologias mais balizadas, nós, quando chegamos no dia de Jesus, Jesus teria nascido no ano 4004. Falando aí do 4 da totalidade, né? 4 cantos da terra, o 4 está sempre
relacionado com o total. Então é isso aí. Voltamos em outra aula, dando continuidade no nosso assunto. Um abraço, até lá.